Olá, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu só. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Boa noite. Deixa eu só ver se o Dr. Raal vai entrar aqui com a gente. Espera aí só um pouquinho, turma. O Felicíssimo está aqui. Boa noite a todos que estão entrando aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui hoje, então, a nossa conversa. Eu estou aqui no consultório. Hoje não deu tempo de eu voltar para casa, porque, enfim, as consultas acabaram atrasando um pouquinho aqui. A gente tá aqui no consultório hoje trabalhando bastante, muitas consultas, pacientes de vários lugares, teleconsultas, enfim. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre doenças da tireoide de uma maneira geral, tá? E especificamente as formas de tratamento de doenças nodulares. Lembrando que nós estamos terminando aqui o mês de julho, que o mês de julho é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, e dentro dessa nossa conversa aqui de hoje, a gente não pode deixar de falar sobre o câncer de tireoide, que é o câncer mais comum, o mais frequente da cabeça e pescoço, tá? E o que nós vamos falar hoje é sobre as ablações por radiofrequência. Vamos falar um pouquinho sobre as indicações. Doutor Antônio, pede para entrar aqui. Doutor Antônio acabou de entrar aqui. Por favor, Antônio, pede para entrar aqui ao vivo, meu querido. Vamos lá. Ver solicitação. Entrar ao vivo com o doutor. Doutor Antônio Raal, para quem não sabe, ele é radiologista intervencionista. Nós trabalhamos... Opa, tô na área. Boa noite, Antônio. Como é que vai, meu querido? Boa noite, gente. Boa noite, Erivelto. Boa noite, pessoal com a gente aqui. Um prazer estar com todo mundo, viu? E vamos falar sobre esse tema aí que nos move, né, Erivelto? Exatamente. Então, enquanto você estava entrando aqui, eu estava explicando para os nossos amigos aqui que estão participando com a gente, que nós estamos aqui no mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, né? Julho está acabando daqui a pouquinho, mas a gente vai falar, então, sobre o tratamento dos nódulos de tireoide, especialmente sobre a ablação de nódulos de tireoide, e a gente não vai poder deixar de falar sobre câncer de tireoide também, que é o câncer mais frequente da região da cabeça e pescoço. E aí, Antônio, explicando aqui para os nossos amigos aqui um pouquinho sobre o que é o tratamento de ablação por radiofrequência. Eu ia justamente começar, né? Nós vamos tentar tirar dúvidas de todo mundo aqui, esclarecer, explicar para colegas médicos. Tem bastante médico aqui participando com a gente hoje, viu, Antônio? Ótimo, então muito bem-vindos todos. Muitos pacientes também. Então, quando a gente fala, né, Antônio, de ablação por radiofrequência, a gente tem que entender que a filosofia do tratamento por ablação por radiofrequência é diferente da filosofia do tratamento por cirurgia, não é? Cirurgia, como todos nós sabemos, é um procedimento feito, cirurgia de tireoide, é um procedimento feito sob anestesia geral,
em que nós removemos ou uma parte ou toda a glândula tireoide, porque não é possível remover só o nódulo. Quando nós fazemos a cirurgia, a gente não consegue fazer a remoção do nódulo. Isso não é factível. Nós temos que fazer a remoção de uma parte ou de toda a tireoide. E quando nós fazemos a ablação é diferente, né, Antônio? Como é que é a ablação? Exatamente. Então, ó, já estou aqui na mão, ó, uma das agulhas que nós usamos aqui para... Ó, já vim preparado. Ó. Uma das agulhas que nós usamos para fazer a ablação de tireoide. Então, realmente, igual nós falamos, né, Livaldo? A ablação de tireoide é um tratamento disruptivo, né, que mudou totalmente aí o paradigma, o cenário do tratamento de diferentes tipos de nódulos tireoidianos. Então, a grande diferença reside no seguinte, quer dizer, a ablação de tireoide é um procedimento menos invasivo do que a cirurgia, está no leque dos procedimentos minimamente invasivos, e que nos permite, com grande precisão, e essa precisão ela é conferida pelo treinamento do médico que realiza, e pelo uso da ultrassonografia, né? Então, a gente consegue, com precisão de milímetros, tratar, a gente aborda só o nódulo ou os nódulos que são alvo da nossa terapia, a gente vai discorrer ao longo da live, né? E a grande vantagem é essa, além de ser minimamente invasivo, não necessitar de anestesia geral na grande maioria dos casos, uma anestesia local com uma sedação igual a de endoscopia nos basta, né, na esmagadora maioria dos casos, mas a grande vantagem é que nós preservamos porção saudável da tireoide. Essa é a grande diferença. Quer dizer, então nós vamos com uma agulha, a gente chama isso de probe, né? Um probe de radiofrequência. Nós popularmente chamamos de agulha, mas o nome técnico é probe ou eletrodo, né, Antônio? É bom? Exatamente. Antônio, vou até te falar que já entraram vários pacientes aqui que já fizeram ablação com a gente. Já tem alguns os nossos pacientes que já então, nossos pacientes tratados de ablação. Mas podem dar o parecer deles aí também nos comentários, né? Falar como é que foi, enfim, impressão, tecer comentários aqui. Mas a grande vantagem é essa. Quer dizer, tem vantagem de não ter corte? Tem vantagem de não ter corte. Tem vantagem de não precisar de anestesia geral? Tem. Vantagem de ser um procedimento mais rápido, de ter alta no mesmo dia. Em 1h30, 2 horas, o paciente vai para casa. Mas a principal vantagem é justamente a gente poder preservar a tireoide, a parte saudável da tireoide. Tem que tratar só o que precisa e preserva o resto da glândula. Essa é a diferença das técnicas. E, obviamente, quando bem indicada, é uma excelente opção. Isso mesmo. Então, vamos contar um pouquinho aqui, Antônio. Vamos começar lá do começo. Vamos começar em 2018, quando, para quem não sabe, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, o Antônio, como eu disse, é radiologista intervencionista, e nós dois temos paixão pela glândula tireoide, já de longa data estudamos a glândula tireoide. E eu e o Antônio, nós nos conhecemos quando estávamos indo para Seul, capital da Coreia do Sul. Nos conhecemos porque nós dois, coincidentemente, fomos fazer a nossa masterclass, a nossa especialização em ablação por radiofrequência em Seul com o Dr. Beck, que é a maior autoridade mundial em ablação. Ele que desenvolveu essa técnica de ablação de nódulos de tireoide. E nós fomos, em 2018, para Seul. Nos conhecemos, né, nessa viagem. E desde lá fizemos a nossa masterclass e decidimos trabalhar juntos desde então. Então temos aí, desde 2018, trabalhando, a imensa maioria dos casos fazemos nós dois. Ele com a visão de radiologista, eu com a minha visão de cirurgião. E isso, no nosso entendimento, tem beneficiado muito os pacientes. Não é isso, Antônio? Exato. Na verdade, a gente atribui, né, o nosso sucesso, graças a Deus, aí no sucesso terapêutico dos nossos pacientes, sucesso dessa empreitada, né? Nós já passamos de 650 nódulos tratados aí ao longo dos últimos 4 anos e meio, né? Mais de 450 pacientes com as glândulas tireoides preservadas. E o que a gente atribui é justamente isso, quer dizer, a formação do Erivelto é uma formação cirúrgica. Então, um cirurgião muito experiente, tem toda aquela visão clínica, né, que a cirurgia foi dando, contato com os pacientes. E eu tenho uma formação de médico intervencionista. Minha formação inicial é de radiologia, né, em que a gente trata todos os métodos de imagem, né, e com o ultrassom realmente foi sempre o que eu mais trabalhei, e sobretudo tireoide. E, então, obviamente, o treinamento que a gente tem em ultrassom, embora o Erivelto faça muito bem ultrassom,
Mas, obviamente, eu tenho toda a minha formação voltada para a imagem. E o Erivelto tem toda a formação dele voltada com conhecimento anatômico riquíssimo, que ele viveu em loco, com aí trocentas cirurgias de tireoide que ele fez antes do advento da ablação de tireoide. Então, nós, além da amizade que surgiu, da empatia, né, da conjuntura de objetivos, né, o cuidado com o paciente, que a gente viu que a gente tinha uma semelhança muito grande nessa preocupação com o paciente, na pesquisa. O Erivelto, assim como eu, é um médico também pesquisador. Nós já estamos aí com pelo menos 10 artigos, 7 publicados, 3 aí sendo em vias de publicação. Então, nesse período de 4 anos e meio, só na ablação de tireoide. Então, juntou tudo isso e com 2 especialidades distintas. Nós sempre entramos juntos no procedimento. E a gente atribui que realmente uma das grandes razões desse nosso sucesso é, além de toda essa nossa parceria, essa visão dupla que nós temos para o procedimento, que na verdade eu entendo que é um modelo único, e isso acho que no mundo, né, Erivelto? Até eu não conheço outro time que esteja fazendo dessa forma, né? Isso mesmo. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que nós chamamos, né? Que são vários profissionais, especialmente eu e o Antônio, e a gente tem realmente um sucesso aqui. A Jaqueline, nossa querida paciente, que teve doença de Plummer, que teve um nódulo tóxico, queria evitar a cirurgia, né? A Jaqueline Teixeira, né? Muito obrigado, Jaqueline, pelas suas palavras carinhosas aí. Ela fez o tratamento e, graças a Deus, está muito bem. Mas, Antônio, vamos começar a orientar o pessoal, né? Vamos falar, vamos dividir a nossa conversa primeiro em doenças benignas e depois em doenças malignas. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, a primeira pergunta. Você mostrou aí o eletrodo. E me pergunta, o pessoal está perguntando, essa agulha, esse eletrodo é igual à agulha de punção? Não, é totalmente diferente, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a punção é um procedimento minimamente invasivo. Punção, então, para quem ainda não sabe, ou só ouviu falar, a gente está falando da punção aspirativa por agulha fina, que é hoje o principal exame diagnóstico que tem, além do ultrassom, né? A gente faz ultrassom inicialmente, né? Com a estratificação de risco, para classificar os nódulos, e havendo indicação com base em ultrassom bem feito, isso é importante, lembrar que o ultrassom é um exame operador dependente, ultrassom não é tudo igual, gente. Não sei se alguém pensa isso, então eu sinto mudar essa opinião de vocês. Assim como o cirurgião não é tudo igual, a médico não é tudo igual, o ultrassom não é tudo igual, porque a imagem do ultrassom depende de quem faz a imagem, quer dizer, quem não procura, quem não sabe interpretar as imagens, não faz o mesmo diagnóstico de quem tem mais habilidade com isso. A punção é um procedimento diagnóstico. Então, uma vez que haja um nódulo ou com baixa suspeição ou com maior suspeição no ultrassom, esse nódulo é elencado para um outro procedimento, que é o procedimento de punção aspirativa por agulha fina. Um procedimento que tem que ser muito tranquilo. Eu fiz, vira e mexe, chega alguém para mim e fala, eu fiz procedimento, doeu muito. Não posso ver. Eu falo, não é para doer. Não é para doer, não é para ser um procedimento incômodo. Obviamente é no pescoço, né, chato, mas assim, é um procedimento rápido e para ser feito ou com um pouquinho só de desconforto ou sem dor nenhuma. A grande maioria dos nossos pacientes vai muito bem. E o que é que nós fazemos nesse procedimento? Nós entramos com uma outra agulha, que é uma agulha parecida com aquela de vacina, para vocês associarem. Aquela de vacina que é acoplada a uma seringa e o médico que realiza, que performa essa função, introduz essa agulha dentro do nódulo. Então, nós, com muita visão, muita precisão ultrassonográfica, nós entramos com a agulha dentro do nódulo e fazemos movimentos de vai e vem, que aí também, o exame operador dependente, o correto é que nós amostremos o nódulo todo. E isso é muito importante também. Tem pacientes que chegam às vezes para mim e falam o seguinte, Erivelto, eu fiz uma punção no meu nódulo, ele era benigno, e depois ele virou maligno. Provavelmente esse nódulo já devia ter alguma atipia, alguma coisa, e não foi amostrado da maneira correta, né? Então, a agulha de punção é uma. A agulha de ablação, que essa aqui é uma das que a gente tem no mercado, né? Ela tem essa pontinha ativa aqui, ó. Vocês estão vendo? Que pode ser de 7 milímetros, de 1 centímetro, né? De 1,5 centímetros, né? E a gente escolhe de acordo com o tamanho do nódulo. Isso, deixa eu só complementar um negócio. O comprimento ativo. Mas é importante que a gente reconheça
que o diâmetro da agulha, a grossura da agulha é sempre de 1 milímetro. Então, a agulha De sempre 1 milímetro. é fininha, né, Antônio? Ela não é mais Exato. grossa, não, ela é Olha lá. fininha. Até interessante que eu tenho outras aqui também, ó. Tenho outras agulhas aqui, deixa eu ver se eu pego. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Tá vendo? É de uma outra marca. Nós temos, ó, as duas são fininhas, né? São marcas diferentes, né? Então elas sempre são muito fininhas. O que trata efetivamente é essa pontinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Aonde, Desta pontinha só. isso, aonde varia a atividade da agulha, não é isso, Antônio? Exato. Todo o resto não queima. E aí que está justamente o trabalho do intervencionista, do cirurgião, do médico, do especialista que faz esse procedimento. É saber colocar essa agulha dentro do nódulo, nas diferentes partes do nódulo, queimando, ablando. A gente, na verdade, cozinha, né? A ablação, na verdade, térmica é isso, né, Rivaldo? Falando de modo mais simples, a gente cozinha, a gente mata os nódulos-alvo com o uso do calor. Então, a gente eleva a temperatura nesses nódulos, e somente nos nódulos, o tecido ao redor, a gente poupa, né, que é o nosso objetivo, a 70, 80 graus. E esse tecido morre, né, e fica lá o nódulo. Isso é outra coisa importante, que você pode falar sobre isso, né, Erivelto? A gente mata o tecido e o nódulo fica lá. E o que acontece depois? Exatamente. Então, o princípio do tratamento que o doutor Antônio falou, né, que o Antônio falou, é que a gente mata o nódulo por calor. A gente destrói o nódulo, a gente torra o nódulo, isso a gente transforma o nódulo num grande coágulo. Tanto é que o nome técnico que é dado ao resultado da ablação é uma necrose coagulativa. Esse é o nome técnico do resultado da ablação. Ou seja, a gente chega lá com a agulha do jeito que o Antônio explicou, chega com a agulha até temperaturas de 100 graus dentro do nódulo. E aí isso causa uma lesão, uma destruição, uma necrose do nódulo, e o nódulo é transformado num coágulo. Mas e como o Antônio explicou muito bem, a gente trata só o nódulo. Mas o que é importante a gente entender que, diferente da cirurgia, o nódulo ele fica lá. Ele está morto, ele está inerte, ele não tem mais nenhum perigo, mas ele vai demorar para o organismo absorver este nódulo. Então, a gente tem que esperar, no mínimo, 1 ano para ver o resultado final da ablação, né? Porque o nódulo ele vai diminuir bastante nos primeiros 6 meses e mais lentamente nos 6 meses subsequentes. Então, a gente tem que ter uma expectativa de resultado depois de 1 ano. A maioria dos nossos pacientes já sente uma melhora significativa nas primeiras semanas depois da ablação, especialmente os pacientes que têm nódulos maiores. Mas o resultado definitivo é só depois de 1 ano. Então, isso é muito importante que o paciente entenda isso, né? A gente tem uma diminuição que ela é gradual. Ela é mais acentuada nos primeiros 6 meses e mais lenta nos segundos 6 meses. E a gente consegue diminuições de até 90%. Normalmente, entre 70%, 90%, 95% é o que a gente pode oferecer para os pacientes. Mas, uma coisa que os pacientes estão perguntando aqui, Antônio, qual o tamanho máximo para a gente fazer a ablação de um nódulo benigno? A gente tem um tamanho máximo para fazer, Antônio? Não, então isso é uma pergunta muito boa. Então, primeiro, vamos falar dos nódulos benignos. A gente tem algumas indicações. Então, falar dos nódulos benignos. Qual que é o nódulo benigno que é o candidato à terapia ablativa? Virtualmente, todo nódulo confirmadamente benigno que seja sintomático, né? Que provoque sintomas, e aí são sintomas de diferentes matizes, né? De diferentes naturezas. Então, desde aquele efeito volumétrico, né? Aquele bócio que a gente conhece. Esses dias eu postei um no Instagram, eu recebi um monte de mensagem. Puxa, mas dá para tratar nódulo desse tamanho? Dá. Né? O que muda aí é o número de sessões. Então, desde efeito cosmético, desde sintomas digestivos, tem paciente que tem o nódulo lá e vai deglutir, percebe que aquele nódulo está lá, incomodando. Tem nódulos que desviam a traqueia, né? Porque a tireoide ela repousa sobre a traqueia. E, geralmente, esse nódulo maior de um lado, ele desloca a traqueia para o outro lado quando ele é muito grande, né? E tem aqueles nódulos, eles são nódulos autônomos, que são nódulos benignos, mas que produzem hormônios de modo desordenado. Eles não respeitam
a ordem do TSH, que é o hormônio que controla a tireoide. Então, sendo nódulos benignos sintomáticos, não tem limite de tamanho. Isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro. Meu nódulo mede 7, eu vi aqui alguém perguntando, meu nódulo tem 7 centímetros, né? Tem 8 centímetros. Primeiro que a gente usa o conceito de volume, né? Isso é uma coisa importante. A gente olha o tamanho, mas a gente usa o volume. Então, o que muda, na verdade, é que com base no volume, a gente estima o tratamento em uma única sessão, né? Que é a grande maioria dos casos, né, Livaldo? A grande maioria, sei lá, 90% a gente resolve em uma sessão só. Quando o nódulo ele é muito volumoso, e o que a gente considera muito volumoso? Na casa de 50, 45, 50, 55, depende muito do perfil biofísico do paciente, mas nessa faixa, né, de mililitros ou centímetros cúbicos. Quando está acima disso, a gente já no pré-operatório já cogita que o ideal seria uma ou às vezes mais sessões, depende. Outro dia a gente tratou aí faz umas 3 semanas, né, Livaldo? Tinha 220, não era isso? Me corrija, 220 centímetros cúbicos. 225 centímetros. Então, um tratamento que já foi bem estabelecido para o paciente eutiroideu, quer dizer, com a função tiroidiana normal e com um nódulo gigante, né? Benigno. Benigno, isso é importante. Benigno, sim. Confirmadamente benigno. Então, esse paciente já sabe que ele vai ser suscetível a pelo menos 2 tratamentos, provavelmente 3, pelo tamanho. Mas que fique bem claro, a grande maioria dos nódulos, mesmo os mais volumosos, né, a gente consegue resolver com uma sessão só, nódulos confirmadamente benignos. Né? Acho que isso é importante. Perfeito. Então, o doutor Antônio explicou exatamente bem. Não tem tamanho máximo, tem número de sessões. E como também já foi dito, quando a gente trata de um nódulo muito grande, que nós vamos precisar de 2 sessões, ou um nódulo que pode até precisar de uma 3ª sessão, a gente tem que esperar 1 ano. Porque, como eu expliquei, a gente tem que esperar o período máximo de regressão do nódulo. Então, quando a gente tem um nódulo muito grande que não é possível realizar numa única sessão, que é uma exceção, né, Antônio? A imensa maioria das vezes nós conseguimos tratar nódulos numa única sessão. Né? A gente, para fazer uma 2ª sessão, a gente tem que esperar 1 ano, porque não vale a pena fazer antes de 1 ano, porque nós temos que esperar o completo sucesso daquele tratamento, entendeu? Então, não tem tamanho máximo. Tem tamanho mínimo, né? Nódulos que são assintomáticos, como o doutor Antônio explicou. Agora, antes da gente falar sobre nódulos malignos, que está chovendo pergunta aqui, Antônio, tem uma pergunta aqui também bacana para você, para a gente conversar, a respeito dos nódulos mergulhantes. O que são nódulos mergulhantes, Antônio? Então, isso eu falo com muito carinho dessa, né? Então, nódulos mergulhantes, ou bócios mergulhantes, né? Bócio é tudo aumento do pescoço. Então, já fica para quem tiver dúvida, o que é o bócio? Bócio é um aumento do pescoço. Então, quando você tem um ou mais nódulos tireoidianos que levam a um aumento da glândula tireoide, né? Isso já é bócio. Então, você tem bócios discretos ou bócios volumosos. E tem alguns bócios, né? Ou seja, alguns aumentos de glândula tireoidiana com um ou mais nódulos, em que os nódulos, eles são tão grandes ou localizados na porção inferior da tireoide, que, digamos assim, o nódulo mergulha. Por que é mergulhante? Ele mergulha, entre aspas, né, para dentro do mediastino. O que é o mediastino? Essa porção do tórax, essa porção inicial do tórax, que fica atrás desse osso, do osso externo, né? Então, essa aí que fica entre os pulmões. Né? Vou explicar bem para você. Então, os pulmões... Até vim com o cachecol, até aqui, ó. Olha lá, tá? Estão aqui os pulmões, né? Então, nessa região no meio aqui é para onde mergulha o nódulo, quando ele é muito volumoso e, sobretudo, quando está no polo inferior dos lobos tireoidianos. Então, por que essa questão é importante? Porque muita gente me pergunta, doutor, eu tenho um nódulo mergulhante, né? Ou seja, o meu bócio é mergulhante. E eu fui um colega X ou Y que falou que não é possível tratar nódulos mergulhantes. Nós, Erivelto e eu aqui, por que não é possível tratar nódulos mergulhantes por ablação? Porque, deixar claro, né? Por que eles falam isso? Porque o que guia o procedimento de ablação é o ultrassom, a avaliação ultrassonográfica. E quando esses nódulos mergulham, né, eles vêm para baixo, fica muito difícil, né, muitas vezes impossível,
avaliar toda a extensão do nódulo, sobretudo quando se usa aquele transdutor que é o transdutor de tireoide. Então, para quem não sabe, o ultrassom tem vários aparelhinhos que passam, né, no corpo. Então, o de tireoide é aquele que tem alta frequência, ele penetra pouco, ele tem baixa penetração. Nós, em Altrio, desenvolvemos ao longo desses 4 anos 2 técnicas que permitem tratar com tranquilidade os nódulos tiroidianos. Uma delas é com o uso do outro transdutor, que é o transdutor de barriga. O transdutor que a gente usa para avaliação de abdômen. Então, você que já fez tração deve ter percebido que o colega que fez tração da tireoide fez com o transdutor retinho. E na barriga, um maiorzão, grandão, que ele tem menos definição, né? Mas a gente que tem bastante experiência com a imagem, a gente conseguiu desenvolver uma técnica que a gente consegue fazer com o uso do transdutor convexo, a gente consegue enxergar o que o outro transdutor não permite que a gente enxergue. A gente consegue, muitas vezes, tratar direto, já em uma sessão só, esses nódulos mergulhantes. E tem uma outra técnica que nós aprovamos recentemente como um artigo e patenteamos como uma técnica brasileira, que é a técnica do iceberg, né, Erivelton? The Iceberg Technique. Então nós publicamos, o primeiro grupo mundial a publicar isso, em que nós tratamos alguns nódulos, não, alguns bossos, como se fosse um iceberg. Então imagine que essa parte de cima do pescoço é a parte de cima, acima do nível do mar. Ou seja, é a ponta do iceberg que nós vemos. Nós conseguimos ablar essa parte aqui num primeiro tratamento. A outra parte que está mergulhante, a gente deixa para uma segunda etapa, né, quando a gente opta por essa técnica. Então, essa parte tratada, ela vai regredir de tamanho e depois de 8 meses, 1 ano, essa parte que era mergulhante, ela sobe. Então, ela submerge, né? Ou ela emerge, né? Ela sai do fundo do mar e ela vai para a superfície e passa a ser visível. Então, nós patenteamos, né, digamos assim, do ponto de vista científico, essa técnica como The Iceberg Technique. Então, o nosso grupo já tratou vários nódulos mergulhantes com bastante sucesso com as 2 técnicas, tanto com o uso do transdutor convexo quanto com a técnica do iceberg. Então, isso são os nódulos mergulhantes e também são, uma vez benignos, confirmadamente benignos, passíveis de tratamento por ablação. Confere, Erivelton. Perfeito, é isso mesmo. Então, isso que o doutor Antônio falou, explicou, é muito interessante, não é? Nós temos, é muito importante que sempre seja avaliado adequadamente, porque é evidente que sempre é importante uma avaliação de um médico especialista, mas não tem limite máximo para tamanho do nódulo, né? O que tem, como o doutor Antônio explicou muito bem, é que você pode, em algumas situações, fazer a ablação numa sessão ou em 2 sessões, e às vezes, quando o nódulo está muito para baixo do tórax, abaixo da clavícula, né, onde já fica mais difícil a avaliação, nós utilizamos essa técnica que você tem o nódulo, uma parte embaixo da clavícula, uma parte em cima, aí você trata a parte de cima, ela encolhe e puxa a parte de baixo. Isso se chama técnica do iceberg. E tem muita gente perguntando aqui, doutor Antônio, eu tenho 3 nódulos na tireoide, eu tenho 4 nódulos na tireoide, eu posso fazer a ablação? Então, você disse aí que o nosso grupo aí já tratou mais de 600 nódulos, mas nós não tratamos 600 pacientes. Como é que é isso, Antônio? Exatamente. Então, assim como o tamanho do nódulo, uma vez sendo benigno, não é um fator limitante para a ablação, então só muda o número de sessões, lembrando que a esmagadora maioria das vezes a gente faz uma sessão só. O número de nódulos que você tem na glândula também não é um fator limitante, né? Então, existem situações, por isso que eu falei aqui, a gente tratou mais de 650, eu falo mais de, porque até semana passada a gente estava com 657 nódulos. Essa segunda agora nós fizemos mais 4 ablações e foram mais X nódulos que eu não lembro. Está tudo anotadinho. Então, mais de 650 nódulos. E mais de 450 pacientes. Também tem que ver o N de pacientes certinho. Mas, enfim, por quê? Porque tem pacientes que têm um nódulo só e tem pacientes que têm 2, 3, 4, 5, né? Então, obviamente, é mais raro os pacientes que têm mais nódulos, mas é muito comum pacientes terem mais de um nódulo. E isso não é nenhum fator limitante. A gente pode tratar na mesma sessão 5 nódulos, 6 nódulos, né? 4 nódulos, isso não tem problema nenhum. A questão não é o número de nódulos, nem o tamanho de nódulos. O que muda em termos de indicação, né, de ser factível ou não o procedimento de ablação,
em primeira instância, a natureza do nódulo, né? Então, sendo benignos, sabendo que os nódulos são benignos, e a gente vai ter avaliação ultrassonográfica bem feita, a punção por agulha fina realizada por um profissional experiente que sabe o que está fazendo, uma boa avaliação citopatológica do material que foi funcionado. Então, tendo isso tudo, a gente faz a avaliação com muita tranquilidade, tá? Então, o tamanho do nódulo não é um fator limitante, assim como o número de nódulos também não é um fator limitante. Certo, Gabriel? Perfeito, Antônio. Então, a gente, para nódulo benigno, nós não temos limitação de quantidade de nódulos, nós não temos limitação de tamanho de nódulo. O que eventualmente, como já foi explicado, é a necessidade de uma eventual segunda sessão depois de um tempo aí ao redor de um ano. Então, isso é muito importante que se tenha em mente, né? Então, essas são algumas dúvidas. Outra coisa muito importante que a gente tem que conversar e explicar e esclarecer, Antônio. Quando a gente faz a ablação por radiofrequência, o nódulo vai desaparecer completamente? Ele vai sumir depois do tratamento? Como é que funciona isso? Isso também é uma dúvida comum. Vamos explicar para os nossos amigos. Então, que fique bem claro. Então, diferentemente da cirurgia, em que o nódulo e pelo menos parte da parte saudável da tireoide vão sair, né? Porque por questões anatômicas, ele já conhece isso com maestria, né? Por questões anatômicas, de irrigação arterial, de drenagem venosa, a gente não consegue retirar só o nódulo na tireoide. Ah, doutor, eu tenho um nódulo na tireoide. Ah, dá para você tirar só o nódulo? A gente não consegue fazer isso, né? Por melhor que seja o cirurgião, inclusive um cirurgião excepcional como ele é, não dá para tirar, né? Então, na ablação, o que nós fazemos? Nós matamos o nódulo, e só o nódulo, ou os nódulos, que forem alvo do tratamento, preservando o resto da glândula. Uma vez mortos esses nódulos, a gente tem lá parâmetros, hoje a gente tem avaliação ultrassonográfica, tem o Doppler, que a gente faz pré, intra e pós-procedimento. Hoje tem um outro exame que nós somos aí também pioneiros em fazer, que é o ultrassom com uso de microbolhas, que é um contraste específico ultrassonográfico, para situações específicas de nódulos tiroidianos. Então, a gente tem parâmetros para avaliar que esse nódulo morreu, foi morto. Uma vez que esse nódulo foi morto, ele continua na glândula tireoide. E aí começa, o nosso corpo é muito inteligente, ele, assim como a cicatriz, entende que esse nódulo está morto. E aí, uma vez que foi tratado esse nódulo, quer dizer, esse nódulo que estava crescendo, ele para de crescer, está morto e começa a decrescer. Então, é isso que acontece, né? Para o pessoal entender um pouco melhor, eu vou até citar dados de um dos nossos artigos, né? Mais ou menos quanto que o nódulo reduz? Olha, com base nos nossos artigos, que eu digo nosso grupo, que estão totalmente de acordo com os artigos sul-coreanos, que são os pioneiros do mundo, mais ou menos uma redução na casa de 20% a 25% no primeiro mês. A gente tem observado até bem mais do que isso, mas na média é isso, depende muito do nódulo. Mais ou menos na casa dos 45%, 40% em 3 meses. A gente também tem observado mais do que isso. Quem aí já fez com a gente pode até falar, né, que de repente presenciou isso. Mais ou menos na casa de 55%, 60% em 6 meses. E mais ou menos na casa de 90%, 95%, 85%, depende do tamanho do nódulo, em 12 meses, tá? Existem muitas situações em que o nódulo desaparece. Às vezes, depois de um ano, dependendo do nódulo, a gente vai olhar, às vezes não vê. Sobretudo com os malignos, que a gente vai falar ali na sequência, que são nódulos menorzinhos, né? Agora, muitos deles, eles diminuem e fica uma cicatriz na glândula. Por exemplo, assim como fica uma cicatriz na pele de um ferimento, a gente consegue ver que tinha um nódulo lá, ficou uma cicatriz de um nódulo benigno e ausência total de sintomas, com o resto da glândula preservada. Então é isso que acontece, né? Tem um tempo para isso acontecer, mas como a Erivelto falou, nos primeiros 6 meses é quando a resposta é mais rápida. Então, o mais frequente é que esses pacientes sintomáticos com nódulos benignos, já nas primeiras semanas, já percebam, os familiares falem, olha, já diminuiu o seu pescoço, né? Aquela bolota que tinha aí, eu já não estou mais vendo. O paciente que tinha alteração para digerir, né? Quer dizer, na deglutição já fala, não estou mais sentindo isso, né? Então, isso é o mais frequente, né, Erivelto? Sim. Então, isso que o Antônio falou é muito importante. Então, a gente tem que entender
que a filosofia de tratamento por ablação por radiofrequência, quando a gente está falando em nódulos benignos, é que você mate, né? Você, como nós já explicamos, você destrua o nódulo do ponto de vista de célula e ele vai regredindo. E o que é importante é que esse nódulo, lembrar que esse nódulo está morto. Nódulos muito grandes, como nós tratamos, eles não vão desaparecer totalmente. Sempre vai sobrar um pequeno nódulo morto. Então, esse nódulo ele não volta a crescer. Ele não cresce novamente porque ele está morto. É como se fosse uma cicatriz, conforme o Antônio falou. Fica aquele pequeno nódulo residual, o paciente fica sem os sintomas que motivaram a procura pelo tratamento, e aí aquele nódulo fica lá, estável, não cresce mais porque ele não tem mais viabilidade, como o Antônio já explicou, e o paciente vive bem. Coincidentemente, hoje, Antônio, eu atendi uma paciente que nós fizemos uma ablação há 1 ano e meio atrás. Tá? E uma das nossas pacientes. E ela, a mesma coisa, ela tinha um nódulo muito grande, um nódulo de 48 centímetros cúbicos. Hoje o nódulo era um nódulo bem grande, uma moça jovem do interior de São Paulo. Hoje o nódulo dela tem alguma coisa ao redor de 6 centímetros cúbicos, o que é bem pequenininho, e ela está feliz da vida. Então essa é a finalidade do tratamento por ablação quando a gente está tratando um nódulo benigno. Né? Outra coisa, Antônio, vamos falar dos nódulos tóxicos, que são aqueles nódulos que nós chamamos de tóxicos, por quê? Porque, como o Antônio já deu uma prévia para vocês, o nódulo tóxico, ou a doença de Plummer, é aquele nódulo que produz uma quantidade aumentada de hormônio. O paciente tem a tireoide normal, a glândula tireoide é normal, e dentro da tireoide ela tem um nódulo, ou 2, ou às vezes até mais, que produz, funciona independente do comando do cérebro, porque a nossa tireoide ela obedece o nosso cérebro. E esses nódulos, eles começam a produzir hormônio de uma maneira desordenada, produzindo mais hormônio do que o paciente necessita e levando, então, ao hipertiroidismo. E aí, nessa situação, a ablação é uma boa opção, Antônio? O que você acha? Exatamente. Eu acho que, olha, talvez essa seja uma das opções terapêuticas mais gratificantes da ablação de tireoide. Porque, veja, quais as opções que a gente tem? Então, o paciente está aqui ouvindo a gente, eu tenho um nódulo tóxico, eu tenho um nódulo benigno autônomo, que é aquele nódulo que produz hormônios acima do que eu preciso na tireoide, e é aquele nódulo que não responde às ordens do cérebro. Tanto que esses pacientes podem ver nos seus exames. Eles têm o TSH suprimido, né? Então, o grande marcador desses nódulos tóxicos, né, além da cintilografia, dos anticorpos, é o TSH que fica lá embaixo. Fica abaixo de 0,05, 0,06. Né? Então, isso é muito desconfortável. Então, a gente tratou, aliás, esse mês a gente tratou com uns 4 ou 5 pacientes com nódulos tóxicos. Né? Foi um mês bastante, vários casos nesse sentido. E quem tem isso, sabe, ou conhece alguém que tem, sabe que é uma patologia, uma situação muito sofrível. Então, por quê? Você produz hormônios acima do que você precisa para o seu equilíbrio. Então, os pacientes ficam ansiosos, ficam irritados, com alteração no sono, né, com alteração de concentração, muitas vezes com taquicardia, né, às vezes com tremores, né? Enfim, é muito desconfortável. E o que a gente tem de tratamento fora a ablação? Opção 1, né, medicação, tomar medicação para o resto da vida, né, Elivelton? Que aí seria o Tapazol, né, o Metimazol que você vai tomar para controlar essa tireoide, que também é uma medicação, quem toma, a gente acompanha com efeitos bastante indesejáveis, bastante desagradáveis na grande maioria das pessoas. Né? Outra opção seria a radioterapia, que pode tratar o nódulo, mas também pode lesionar o restante da glândula também, e muitas vezes precisa ser repetida, também tem isso, também, quer dizer, não é certo que você vai fazer e já vai ter uma resposta. E a outra opção é o tratamento cirúrgico, em que a gente vai cair na mesma situação dos nódulos não autônomos que a gente falou benignos aqui. Você vai ter um tratamento, uma cicatriz, anestesia geral, vai retirar o nódulo e também uma porção da glândula saudável. Então, esse paciente pode sair de um status de hipertiroidismo
para hipotireoidismo, né? Mesmo com a cirurgia, ou pode ficar normal, mas aí vai ter cirurgia, ou de hiper para hipo com uma radioterapia. Na ablação que nós fazemos, ablação térmica, né, por radiofrequência, por micro-ondas, né, nós matamos esse nódulo ou mais nódulos. Às vezes a gente pode ter 2 nódulos. Teve um dos pacientes que nós tratamos, que tinha 2 nódulos, né, os 2 captantes, um mais e o outro pouquinho. Tratamos os 2, né, e matamos o nódulo. Uma vez morto esse nódulo, o resto da glândula que está suprimido volta a trabalhar normalmente. E é muito bonito de se ver, né? Quer dizer, a gente trata os pacientes, já nos primeiros dias os pacientes já começam a ter melhora dos sintomas associados ao hipertireoidismo. E teve uma paciente que voltou essa semana comigo, né, no interior de São Paulo, o TSH dela que estava lá, 0,05, 0,05, 0,05, na sequência do laboratório. No primeiro retorno, 37 dias, TSH normal. Né? E a paciente já com, além disso, com a redução volumétrica do nódulo, que ela tinha um nódulo que marcava o pescoço. A paciente bastante delicada, magrinha. Então, também a redução volumétrica acentuada e a resolução do hipertireoidismo sem necessidade de cirurgia. Por isso que eu falo, nesses casos de nódulos tóxicos, nódulos benignos autônomos, a ablação radiofrequência, acho que é gratificante todo o cenário, mas é um dos pontos mais gratificantes que a gente tem, né, Lilo? Sim, sem dúvida. Então, isso é muito importante. Existem diversas maneiras de você tratar a doença nodular tóxica, ou seja, aquele nódulo que produz muito hormônio, medicamentos, cirurgia e ioterapia, e a ablação por radiofrequência é uma opção, evidentemente. Obrigado, Lorena, nossa querida amiga Lorena. Opa, querida Lorena. A Mata aí está dando um oizinho. Nossa parceira lá na Clínica Mato está dando um oi aí pra gente. Ela está lá. Grande parceiro. Não sabe, a Lorena está lá na Disney com a família, estão aproveitando lá. Mas o hipertiroidismo, quando você faz qualquer outra maneira de tratamento, ele tem um inconveniente de tratar tanto o nódulo quanto a tireoide saudável. Isso, como o Antônio explicou muito bem, pode levar a um hipotiroidismo, e a ablação por radiofrequência para nódulos tóxicos é um tratamento, mais uma vez, um tratamento focado no nódulo. E aí nós estamos mostrando para o mundo aí essa nossa boa experiência. Mês que vem vamos estar lá em Viena, no Congresso Mundial de Cirurgia, falando justamente sobre os resultados do nosso tratamento nos nódulos tóxicos de tireoide, né? Vamos falar sobre 2 coisas importantes aqui, Antônio. O tempo está correndo, são muitas dúvidas. Primeiro, sim, como é que é o pós-operatório? Como é que a gente trata o paciente? Como é que é o pós-operatório? Quanto tempo de restrição? Como é que funciona? Segundo, quais são os riscos da ablação por radiofrequência? Vamos falar 5 minutos sobre isso, para a gente poder falar depois sobre o câncer de tireoide. Perfeito, perfeito. Então, primeiro, quanto ao pós-operatório, costuma ser, a gente sempre fala costuma ser, porque é um procedimento que, a despeito de minimamente invasivo, sobretudo comparado com a cirurgia, é um procedimento médico. A gente nunca pode falar em 100%, mas a nossa experiência, o que a gente vê, acompanha, é que o pós-operatório costuma ser muito tranquilo, né? Então, imagine você que vai fazer a ablação de tireoide numa segunda-feira, às 8 horas da manhã, é o horário que nós mais frequentemente fazemos, né, segunda-feira de manhã. Você vai chegar na clínica, ou no hospital, com mais ou menos aí 1 hora de antecedência para abrir ficha, para dar os dados, né, para pegar um acesso venoso, para ir no centro cirúrgico, né. Daí vai ter entrevista com o anestesista, que geralmente são os mesmos anestesistas aí que sempre entram com a gente também, que já estão habituados a isso. Então, 1 horinha aí até começar o procedimento. Entrou na sala de procedimento, mais uns 15 minutos ali para medicação, enfim, para preparo de posição, para avaliação ultrassonográfica até procedimento. O procedimento em si demora, depende do tamanho do nódulo, mas pode levar aí de 35 minutos a 50, 55 minutos, depende do tamanho do nódulo, da quantidade de nódulos. Tem nódulos que são menores, o procedimento é menor, mas leva menos tempo. Quando nódulos são mais volumosos, leva um pouco mais de tempo, mas nessa faixa. Depois disso, mais uns 15 minutos, então tempo de sala cirúrgica mais ou menos 1 hora, vamos calcular assim, 1 hora, 1 hora e 10. Esses pacientes, geralmente, na recuperação, já vão tomar água, já vão se alimentar, passados os efeitos da anestesia, e em 2 horas, 2 horas e meia no máximo, às vezes até antes, dependendo de como tiver, vão para casa. Vão para casa falando, depois de terem se alimentado, caminhando, ok.
e vão fazer gelo no dia, né? A gente sempre vai fazer compressa de gelo. No dia seguinte, atividades habituais, tirando aí academia, crossfit, etc., liberadas, tá? Então, pós-operatório, pós-procedimento, muito mais tranquilo do que uma abordagem cirúrgica, tá? Então, primeiro ponto, tranquilo. Em relação a complicações, sempre falo aqui, a nossa obrigação, e tanto o Erivelto quanto eu somos muito transparentes, até por isso que a gente se dá muito bem, né? A gente trabalha, a gente atende os pacientes com um artigo científico na mesa, né? A gente mostra para os pacientes, enfim, a gente é muito transparente. A ablação por tireoide, quando realizada por um médico, por profissionais que têm proficiência, que estão habituados, que têm expertise, que têm um bom treinamento, tem tudo para correr maravilhosamente bem, mas não deixa de ser um procedimento médico. E sempre pode haver alguma coisa, tá? Então, dentre os riscos que podem acontecer, às vezes, lesão térmica do nervo laríngeo recorrente, que também pode acontecer na cirurgia, mas muito menos na ablação, né? Às vezes, queimadura de pele, nunca tivemos nenhuma, tem alguns casos relatados na literatura, também pode acontecer, né? Hematoma, geralmente fica um hematoma, né? Porque nós entramos com essa agulha aqui, ó, múltiplas vezes, a gente entra e sai com a agulha para poder acompanhar o nódulo. Então, naturalmente, fica o hematoma na pele, que pode ficar em diferentes graus, dependendo se é uma pele mais clarinha, se é uma pele mais morena, do tamanho do nódulo, do número de perfurações, mas também um hematoma que em dias, uma semana, aí estourando 10 dias, vai embora e a pele fica depois igual um bumbum de nenê, né? Então isso também pode acontecer. E, naturalmente, um certo desconforto, porque tem, além do calor que nós tratamos o nódulo, né? Quer dizer, a glândula dá uma inchadinha, digamos assim, por conta do calor, isso fica 1, 2 dias um pouco mais desconfortável. Particularmente, a gente tem uma técnica que a gente usa muito soro, né? Para poder afastar essas estruturas, porque o pescoço é muito apertadinho, né, Libel? É tudo muito apertadinho. Então, nós temos essa técnica de usar o soro para poder isolar a área que a gente vai tratar e poder tratar ainda com mais segurança e podendo avançar mais nas margens, tratar mais efetivamente os nódulos. Então, o pescoço fica mais inchado nos primeiros dias, né? Você percebe que está um pouco mais embolotado aí no primeiro e segundo dia, mas, repito, comparado com a cirurgia, muito mais tranquilo, tá? Então, costuma ser um procedimento realmente muito bem tolerado, né? Os pacientes falam, puxa, hoje mesmo, né? Foi uma paciente lá que fez a ablação com a gente ontem, né, Miguel? Passou lá com você, estava bem, tranquila, com o roxinho na pele, né? E super bem, já voltando às suas atividades habituais. Então, costuma ser bem tranquilo. Em termos de complicações, podem haver, mas também em incidência muito menor do que pegando o panorama geral da cirurgia. Falei corretamente? É isso mesmo? Perfeito, Antônio, como sempre. Então, o que o doutor Antônio falou é super importante. Nenhum procedimento médico é isento de riscos. Nenhum procedimento médico é isento de riscos. Isso é super importante a gente saber. Eu e o Antônio, nós tomamos todos os cuidados para que nada aconteça, mas podem acontecer, podem. Normalmente, a imensa maioria dessas complicações são complicações de pequena monta, né? São complicações, dor, fica o roxinho na pele, um pequeno hematoma, como o doutor Antônio falou. A rouquidão, que é um dos grandes temores, pode acontecer, mas muito menos do que numa cirurgia, né? Então, para vocês terem ideia, uma cirurgia de tireoide realizada por um médico especializado, a chance de acontecer uma alteração da voz é ao redor de 3%. Quando nós realizamos a ablação por radiofrequência, essa chance é abaixo de 0,3%, ou seja, é 10 vezes menor. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Quando acontece, normalmente é de forma transitória, né? Mas é uma coisa que é preciso saber. Alteração do cálcio, que é outra preocupação dos pacientes, né? Doutora, a minha amiga operou a tireoide, teve um problema de cãibra por causa da cirurgia. A chance disso acontecer na ablação, a chance disso acontecer na ablação é 0%. Realmente, isso não acontece na ablação. É uma complicação que não se vê, não é descrita na literatura médica como a ablação. Infecção também é uma complicação possível, mas extremamente rara, mesmo numa cirurgia convencional já é incomum, e na ablação é mais incomum ainda. Mas é sempre importante, como o doutor Antônio explicou,
que a ablação ela seja feita por um profissional qualificado. E vamos falar, Antônio, vamos falar sobre câncer de tireoide, vamos falar... Muitas perguntas, hein, Nossa, sobre isso. nós vamos ter que fazer mais umas 3 lives para esclarecer. Já fica com o compromisso de fazer outra live aí em breve. A gente vai fazer. Vamos fazer, pessoal. Podem ficar tranquilos. Vamos falar sobre câncer de tireoide. Pergunta número 1. Qualquer tipo de câncer dá para tratar com ablação por radiofrequência? Quais são os limites? Então, exatamente. Essa pergunta foi excepcional, porque muita gente me pergunta, o pessoal que me segue no Instagram, que acessa o meu site, o seu site, o nosso da Papillon, muita gente pergunta o seguinte, a gente coloca lá, tratamento de ablação de tireoide para nódulos benignos, confirmadamente benignos, sintomáticos e cânceres selecionados. Então, muita gente me pergunta, doutor Antônio, o que são cânceres selecionados? Né? Como é feita essa seleção? Né? O pessoal não entende isso. Então, vamos atualmente, o que a gente tem de máxima evidência hoje, né? Já temos vários artigos publicados, inclusive um nosso está no forno já para sair esse mês, né? Sobre também malignidades em tireoide, né? O que está bem estabelecido são os carcinomas papilíferos com até 1 centímetro, tá? Então, sobretudo aqueles com boa localização, com localização favorável no lobo tireoidiano. Então, para explicar, pessoal, por que carcinoma papilífero? Então, nós temos alguns tipos de câncer de tireoide. Não temos um só. Então, vamos falar assim de uma maneira mais breve. Nós temos o carcinoma papilífero, carcinoma folicular, carcinoma medular, carcinoma anaplásico. Nesta ordem que eu falei, está a agressividade desses tumores. Os carcinomas papilíferos são os mais frequentes desses tipos de tumores de tireoide. Mas também, infelizmente, são os mais indolentes, ou são os menos agressivos. Existe uma certa diferença de comportamento entre eles, mas comparados com os demais, são os que são menos agressivos, os que são mais indolentes. Esses carcinomas já têm 1 centímetro, a Associação Americana de Tireoidologia, inclusive em algum momento, chegou a falar o seguinte, olha, talvez a gente não precise operar, né, uma coisa que a gente não pratica aqui no Brasil, mas por questão de custo-efetividade, sistema de saúde, a gente sabe que é caro lá, alguns médicos lá divulgaram isso, olha, a gente pode acompanhar, e se eles crescerem, ou se tiver alguma metástase para linfonodo, se alguma coisa mudar, a gente vai operar. O grupo sul-coreano, que já estava muito experiente em ablação de nódulos benignos, falou, bom, se a gente pode acompanhar, a gente pode ablar, a gente pode matar esse nódulo com ablação. E eles compararam grupos em que os nódulos foram acompanhados e grupos em que esses nódulos foram tratados com ablação. E o que foi observado? Em que os pacientes que foram só observados, mais ou menos 6% ali, tiveram alguma evolução do nódulo, metástase para linfonodo, e menos de 0,05% dos pacientes tiveram, os que foram tratados por ablação, tiveram algum tipo de crescimento. Então, a gente tem uma resposta muito mais favorável da ablação, né? A gente tem artigos aí mostrando a evolução de 6 anos, 7 anos já tem alguns casos já com 7 anos, dos nódulos sumirem, 100% dos nódulos tratados, bem indicados, sumirem, desaparecerem, né? Então, isso está bem estabelecido hoje. Certo, Erivaldo? Perfeito, é isso mesmo. O que é importante a gente entender é que quando a gente está tratando o câncer de tireoide, a gente tem que comparar o tratamento oferecido com o tratamento convencional. Então, nós comparamos os resultados dos tratamentos entre si com o tratamento convencional. Qual que é o tratamento convencional? É a tireoidectomia total. Então, a remoção completa da tireoide. E aí, o paciente, a gente compara a tireoidectomia total. Primeiro, a gente comparou com a tireoidectomia parcial em casos selecionados, ou seja, naqueles pacientes em que a gente tirava só uma parte da tireoide. E aí nós percebemos que os resultados eram iguais. Depois disso, nós comparamos os tumores iniciais de tireoide, os tumores até 1 centímetro, com o tratamento convencional. E os resultados, conforme o Antônio falou muito bem, os resultados são semelhantes na literatura. Então, é possível, para casos selecionados, de acordo com o tamanho do nódulo, nódulos de
1 centímetro. Não quer dizer que se o paciente tem um nódulo de 11 milímetros ou 12 milímetros, a gente não pode tratar se as dimensões do nódulo, Sim. uma das dimensões é de 12 milímetros, uma é de 1 centímetro. Não é assim, 1 centímetro você pode tratar, 11 milímetros pode tratar mais. Então, são várias perguntas que tem aqui sobre isso. Então, a gente tem que avaliar o tamanho da tireoide, a localização do nódulo, o tipo de nódulo. Então, de novo, voltamos àquela história da punção, tem que ter uma boa punção, a confirmação da punção, se não tem metástase, então a avaliação ultrassonográfica, como o doutor Antônio explicou, é muito importante. Se o paciente entra nos critérios de seleção, os resultados da ablação são iguais a uma cirurgia. A chance de cura do paciente é igual a uma cirurgia. Por isso que a gente precisa selecionar bem o caso, indicar bem a ablação e fazer a ablação da maneira correta, porque a ablação para câncer de tireoide ela é um pouquinho diferente da ablação para nódulo benigno, não é isso, Antônio? Exatamente, mas é uma coisa que muda. O porteiro está me ligando. Fica tranquilo. O pessoal já quer marcar a ablação. Eu acho que já está ligando aí. Então, pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte: quando a gente fala de nódulos malignos, é igual na cirurgia oncológica, de modo geral. A gente tem que, além de matar o nódulo, a gente tem que dar margem. Então, a gente tem que tratar o nódulo e dar uma margem de segurança. E isso é o tratamento mais adequado. Tá? Isso, a gente tem que ter segurança no que a gente fez. A gente mata o nódulo e dá uma margem, né, ablativa. Tá? Isso, quando é nódulo benigno, não necessariamente tem que ocorrer. No nódulo benigno, a gente tem que tratar o máximo possível com o máximo de segurança, porque não é uma lesão maligna. Né? Então, se é uma parte do nódulo benigno que está próxima, ali, bem colada ao nervo laríngeo recorrente, talvez a gente não tenha conseguido afastar com soro, a gente poupa aquela parte, não há problema nenhum, porque aquilo não é maligno. No câncer, não. No câncer, a gente tem que tratar o nódulo e dar uma margem. Então, por isso que é muito importante, muita gente pergunta para mim, para a Livel, qual que é o nódulo que vai bem, né, que evolui bem? O nódulo que vai bem, que vai ter um resultado ótimo, excelente, é o nódulo que foi bem indicado. E a gente é muito sério em relação a isso. Horroroso. Não é raro algum paciente passar com a gente contraindicar o procedimento porque não tem base na literatura médica. Às vezes acontece dele ir a um outro colega que acaba fazendo. A gente fica muito tranquilo em relação a isso. Né? Mas a gente tenta seguir ao máximo essa indicação precisa. Agora, nisso, até perguntaram aí, né? Onde vocês indicam fazer os exames? Uma coisa, eu e ele, a gente tem uma parceria que a gente faz as avaliações juntos e a gente tem hoje toda essa cadeia. Uma vez que o paciente foi indicado para algum colega, endocrinologista, ou de outra especialidade, ou o paciente nos procurou, a gente oferece a consulta de avaliação, oferece a ultrassonografia com estratificação de risco, né, feita por nós mesmos. A gente faz a ultrassom com estratificação de risco, fala isso com muita propriedade, porque essa classificação TIRADS no Brasil, pude ser, felizmente, o autor do primeiro artigo no Brasil falando sobre isso. Então, a gente tem muita experiência com isso. A gente faz a punção de tireoide, que também é um exame operador dependente, e com base nisso tudo, num tempo muito reduzido, né, a gente tem um tempo menor, a gente consegue falar, olha, esse nódulo ele é passível de ablação, esse nódulo não é. E quando não é, também o doutor Derivelto ou faz ablação, né, a gente faz junto da maioria, ou também opera esses casos. Né? Então a gente hoje consegue fazer toda essa cadeia depois desses 4 anos e meio. Então agora, independente de fazer com a gente ou não, está fazendo, enfim, com a gente, comigo, com o Erivel, é fazer em profissional que você confie, que tem bastante expertise. Por quê? Tem que ficar claro, o ultrassom de tireoide, a punção de tireoide, a ablação de tireoide, assim como a cirurgia, são procedimentos, exames operador dependentes. Dependem totalmente da expertise, da experiência e da habilidade de quem faz. Certo, Erivel? Respondendo a pergunta de uma paciente que colocou aqui. Perfeito, é isso mesmo. Você tem que ter o seu profissional de confiança e seguir as orientações. Né? O que é importante é que você esteja sempre conversando com o seu médico, tire todas as suas dúvidas. Isso aqui é uma live, né? A gente não consegue tirar todas as dúvidas. A ideia é fazer uma orientação geral para todos os pacientes, né? E
poder orientar vocês a respeito desse procedimento, que é, como o doutor Antônio disse no começo da nossa conversa, ele está mudando a maneira como a gente encara os nódulos de tireoide. Não é, Antônio? A gente já está chegando aqui no fim da nossa live, né? Nós vamos ter que terminar, mas ela vai ficar gravada aqui nos nossos perfis, né? Vai ficar aqui disponível para vocês. E eu queria me despedir, agradecer a todos vocês aí pela participação, foi muito interessante. Eu prometo que nós vamos ter que fazer outras lives, né, Antônio? Exato, exatamente. Exatamente. É isso, Antônio? Então é isso. Eu acho, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Estejam certos, quem entrou aqui, colegas, pessoal que nos conhece ou que não nos conhece, pacientes que já se trataram conosco, quem não se tratou, quem nos conhece, quem nos segue, nossos seguidores, se interessa por essa seara, que nós falamos disso o tempo todo. Recentemente, um profissional de um dos hospitais que eu trabalho falou que eles estavam falando do circuito de tireoide e lembraram do Raul Derivelto. Né? Então é isso que a gente fala, porque a gente gosta muito realmente disso. Né? A nossa paixão é fazer isso. A gente faz com muito amor, com muito carinho e com muita seriedade. Né? E Deus aí nos colocou no mesmo caminho, eu e o Erivelto, para poder ajudar nossos pacientes, trazer informação, tá? Então, isso é muito gratificante. Quem quiser também tirar dúvidas, né, pode mandar perguntas para o Erivelto, para mim, acessar os nossos sites, né, que estão lá nos Instagrams, né, Erivelto? Enfim, olhar os vídeos que nós estamos na internet, a gente vai estar à disposição também para responder o que não foi possível, muitas perguntas, né? E um prazer. Né? Muito obrigado. Né? Erivelto, muito obrigado pelo convite. Instagram, Antônio. Então, meu Instagram é @AntônioRaul. O meu Raul é R-A-H-A-L, @AntônioRaul, né? E daí você passa o seu, vocês vão ver que no do Erivelto eu estou em muita coisa, e no meu, o Erivelto também está em muita coisa, porque a gente está sempre junto, fazendo aí os nossos tratamentos e acompanhando nossos pacientes. Muito bem, então é isso, gente. Um grande abraço a todos, fiquem atentos, porque a gente vai repetir a live, não é, Antônio? Temos mais coisa para falar, temos que explicar sobre TIRADs, temos que explicar sobre Bethesda, temos que explicar um monte de coisa aí que... Exato. Né? Então... tem paciente que falou aqui que mora no interior da Bahia, tá? Nós podemos atender por telemedicina, viu? Nós temos essa plataforma hoje. Acho que talvez tenha sido a única coisa boa que esse Covid trouxe, que foi esse desenvolvimento das plataformas digitais, né? Então tem essa possibilidade também para quem mora longe, né? É isso aí. Gente, um grande abraço a todos, muito boa noite e vamos em frente aí. Estou vendo que temos vários colegas, vários pacientes que fizeram ablação com a gente, pacientes que fizeram ablação com outros colegas, né? Nossos amigos do Rio de Janeiro, doutor Leonardo de Campinas. Grandes amigos. Né? Estamos aí muito felizes com os resultados dessa nova técnica. Um grande abraço. Gratidão, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Uma excelente noite a todos.